tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida a esta mesa de género y psicología social. Mi nombre es Cristina. Y bueno, me parece muy interesante compartir en este marco distintos puntos de vista de distintas investigaciones, porque eso hace a la retroalimentación de cada trabajo que uno va haciendo. En esta oportunidad vamos a presentar 4 trabajos. Lo que sí voy a solicitarles a los exponentes y a las exponentes que por favor no se extiendan más del tiempo estipulado, 15 minutos, 20 minutos, así vamos a dar lugar a preguntas y comentarios y reflexiones, ¿sí? De acuerdo con el cronograma, vamos a ir presentando los trabajos, y el primero de ellos es estrategias de identidad y reconocimiento transexual. Los autores del mismo son Claudinei Augusto, Gabriel de Jesús Feliciano, Daniele Cristín Vera Márquez Moro y Paloma de Jesús Santos. Quien va a presentar el trabajo, quien lo expondrá, es Augusto. Así que te pido por favor que pases. Les cuento que Augusto es especialista en psicología clínica psicosomática, especialista en psicología hospitalaria, especialista en salud de familia, magíster en salud pública. En la actualidad está cursando el doctorado acá en esta casa. Además se desempeña como profesor universitario de la Universidad Paulista, del Centro Paula Sousa y también como coordinador de salud mental de IPAVER, ¿sí? Ejerció como coordinador del Comité de Ética en Investigación, miembro del Comité de Capacitación de Órgano y Tejido, psicólogo hospitalario y supervisor de pasantías en psicología hospitalaria en el hospital de Itapevi, ¿puede ser? Coordinó el grupo de cuidadores formando parte de los comités de bioética y cuidados paliativos, psicólogo hospitalario y del ambulatorio de violencia sexual del Hospital General de Itapecerica. Itapecerica da De Serra. Dacia. Bueno, comenzamos. Boa tarde a todos. Esta pesquisa, vou apresentar para vocês os resultados, mas acredito que o mais importante é contar, compartilhar aquilo que eventualmente não deu certo, né? Fez parte, era fruto de uma iniciação científica de alunos, e na conclusão, Daniele me ajudou com os dados encontrados. Então, acho que vale a pena contar para vocês um pouco de qual que era o objetivo desses alunos, qual que era a intenção e o que não deu certo, né? Então, a ideia era, eles tinham a intenção de explorar, conhecer, compreender um pouco mais sobre a transexualidade. Então, eles tinham esta pergunta, né? Se é difícil compreender a formação da personalidade, da identidade de alguém cisgênero, e aí estamos falando dos heterossexuais, se isso já é parte da nossa inquietação, já é uma dificuldade compreender
como que alguém heterossexual forma a sua identidade? E aí a pergunta deles era, como é que alguém transexual, que eventualmente não compartilha, não se espelha no seu pai e na sua mãe, que não são transexuais, como é que reconhece a própria identidade sexual? Então, por isso que eu acho que vale a pena contar de algo que deu errado, né? Então, a ideia inicial era fazer um estudo presencial com pessoas trans e o mais difícil esse grupo de alunos conseguiu, que foi a aprovação do comitê de ética, né, para investigar as pessoas, né, presencialmente, fazer uma roda de conversa com essas pessoas, compreender como é que foi, né, na sua trajetória de vida, quem eram os seus heróis da infância, quem eram as pessoas, né, que você se espelhava, como é que assistir a programas de televisão e não ver um apresentador transexual, não ter um herói, né, super-homem, Mulher Maravilha, transexual, como é que é? E, para nossa surpresa, o grupo de pessoas trans que tínhamos acesso, este grupo não se mostrou disponível, acessível. Então, tivemos o consentimento, o aval, o positivo do comitê de ética, pero o grupo não aceitou, né? O coordenador deste grupo não aceitou receber estes alunos para a confecção da pesquisa. E aí tivemos que adotar uma outra estratégia, que foi fazer uma revisão bibliográfica, né, do que a literatura vai contando para a gente. Então, eu acho que o trabalho passa por aí, tá? Então, conta um pouquinho sobre identidade. É importante, né, que a gente compreenda que o termo trans abarca, engloba é um termo chamado guarda-chuva, né? Então, abriga as identidades travesti, transexual, pessoas não binárias. E aí a transexualidade é entendida atualmente como o não reconhecimento do sujeito com seu próprio sexo biológico. A exemplo, né? Nasci homem com pênis, me identifico com gênero masculino. Se eu estiver falando de uma pessoa trans, esta lógica não é dada, né? Então, nasci com pênis, disseram que eu sou um menino, porém me identifico com outro gênero, né? A saber, feminino ou agênero, enfim. Então, os objetivos da pesquisa: investigar as estratégias de reconhecimento utilizadas pelas pessoas transexuais, né, na validação da sua própria identidade. Então, quais eram os elementos que fazem com que eu me identifique e me reconheça como uma pessoa trans? Descrever as características individuais próprias, né, da existência da identidade de pessoas trans, entender essa trajetória percorrida por essas pessoas, considerando as barreiras que elas enfrentam cotidianamente no reconhecimento identitário. Exemplo, né? Pessoas trans vão num departamento, numa loja de roupas, e aí o vendedor diz: ah, então você é homem, suas roupas estão aqui, você é mulher, suas roupas estão aqui. Estes produtos de beleza, de higiene, são de homens, não são de mulheres. Se estamos falando de pessoas trans, como que elas se reconhecem, né? No tempo, no espaço, nas relações sociais. E analisar a influência do contexto social na construção dessa subjetividade, né? Então, fez parte de um dos interesses, dos objetivos das pessoas, identificar essa influência.
Exemplo, né? Temos hoje banhos masculinos e femininos, né? Onde é um banho de uma pessoa trans, né? Onde que ela utiliza? Onde que ela se reconhece pertencente, parte daquele lugar, daquele cenário? Então, foi feita uma pesquisa bibliográfica, uma revisão, e selecionamos, né, as palavras-chave continham transexual, identidade, personalidade e psicologia. Pode passar. Dos resultados, foram encontradas 55 artigos, produções, das quais somente 12 puderam ser incluídas, né? E o recorte utilizado foram de 10 anos, de 2012 a 2022. Então, algumas das conclusões gerais, né? Conclui-se que há uma insuficiência de pesquisas que abarcam, né, as pessoas trans. Entende-se que há a possibilidade de resistência por parte da comunidade, ressaltando que para esse público, estratégias estabelecidas no presente trabalho não são suficientes para abranger todas as dificuldades e também não garantem a disseminação da garantia dos direitos por completo. Então, ter ou não ter trabalhos, falar ou não falar sobre o tema, não necessariamente garante que esses direitos vão ser reconhecidos, legitimados, aplicados. Considerando, né, que o público, que essas pessoas trans rompem com o contrato social vigente, né, e aí estamos falando da cisgeneridade do homem hétero, da mulher hétero, que eles rompem com essa norma, com esse contrato social. Há a necessidade do grupo, né, das pessoas trans, desenvolverem suas próprias estratégias de reconhecimento social, visando resguardar a construção de sua identidade. Então, uma das conclusões do trabalho não me reconhecendo, né, neste grupo cisgênero, eu preciso recorrer a estratégias paralelo para que eu consiga desenvolver a minha identidade de uma forma natural, saudável, positiva. E uma das outras conclusões da pesquisa é o quanto, né, a existência de movimentos sociais podem contribuir para esse fortalecimento e reconhecimento dessa população. Por exemplo, né, a existência de uma parada, de uma grande festa chamada Parada Gay, né, onde essas pessoas reconhecem que aqui eu encontro pessoas parecidas comigo, aqui eu posso exercer livremente a minha expressão, a minha forma de me relacionar, a minha forma de amor. Grupos menores, né, sejam grupos de apoio, grupos de trocas. Então, pensando, né, numa sociedade cisgênero, né, o quanto esses pequenos grupos ou espaços maiores são importantes para este fortalecimento e reconhecimento dessa população. Isso. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al segundo trabajo, que es el de Dalva Costa dos Santos. Ah, estás acá. Ya hacía allá. Yo estoy acá. ¿Cómo estás? ¿Bien? Este trabajo lo hizo en coautoría con Flavia Oliveira. Sí. Y se titula Las experiencias de las mujeres negras en el espacio académico. Ella es licenciada en Filosofía, Letras y también licenciada en Psicología. Trabaja como psicoanalista desde hace 14 años, tiene una maestría
y un doctorado en psicoanálisis clínico, y actualmente está realizando su doctorado en psicología en esta universidad. Buenas tardes. Eu vou falar em português. Bom, primeiro eu quero contextualizar não só o trabalho, mas eu quero contextualizar um pouquinho de por que esse trabalho me chama a atenção. Eu, como foi dito aí, eu tenho 3 graduações no Brasil, das quais, em nenhuma delas, eu tive currículo que tratasse da questão da mulher negra. Em nenhuma delas eu tive uma professora negra retinta, a saber, negra retinta são aquelas pessoas que são negras com a pele mais escura do que a minha, né? Porque muita gente não sabe. Quando eu uso turbante, as pessoas falam, nossa, mas seu cabelo é tão bonito, por que você não usa seu cabelo? Eu falo que esse aqui é minha coroa, representa meu povo. Então, assim, contextualizando um pouco por que isso me chamou a atenção. Então, eu, fazendo psicologia, né, que foi a minha terceira graduação, eu resolvi que essa seria a minha temática do meu TCC. Então, esse é um trabalho, Flávia Oliveira foi a minha orientadora, e esse trabalho foi minha finalização do curso de psicologia, né? Então, contextualizando um pouco a minha história, né? E, assim, dentro do curso de psicologia, no Brasil, que não é o caso daqui, no Brasil há uma discussão muito grande dentro das universidades públicas. A UNB, por exemplo, trata muito dessa questão. Mas fora do universo da UNB, que são as universidades públicas, não tem. Então, você não tem políticas de inclusão, né? Você não tem redes de apoio, porque as pessoas até conseguem entrar, às vezes, por causa das cotas, mas não conseguem permanecer, né, dentro desse espaço acadêmico. Então, assim, mesmo com as políticas, que muita gente diz, fala assim, mas tem política de inclusão, tem que entrar. Mas e lá dentro? Né? Como é que é essa dinâmica dentro? Essas mulheres sofrem muitas discriminações, né? Igual eu falei aqui do meu turbante. Mas por que você não usa seu cabelo natural? Mas por que você diz que é vítima de discriminação? E assim, a gente ainda tem a discriminação, a gente ainda tem uma questão muito séria, que é a de achar que a mulher negra ela é pronta ou para cama, é boa de cama, ou ela é para cozinha. Então, ela ou é para serviços domésticos, ou é a mulher que está ali porque é muito bonita, muito gostosa, né, sabe mexer bem. Isso eu estou falando da realidade brasileira, tá, gente? Então, não sei, né? Não sei como é que é. Então, ela está pronta para servir. Né? Então, quando se diz que tem uma teórica no Brasil que se chama Zanelli, ela diz o seguinte, que existe uma prateleira que se coloca as mulheres. A mulher branca, com poder aquisitivo maior, ela está lá em cima da prateleira. Jovem, branca e com poder aquisitivo. Ela está em cima da prateleira pronta para o amor. A mulher gorda, branca, está um pouco abaixo. Se ela for branca, mulher, gorda, ela é bissexual ou de outra, né? De outra orientação, está um pouco abaixo. E se ela é negra, aí vai abaixando até chegar a retinta, que está abaixo de todas para o amor. E na academia não é diferente. Né? Por que eu fiz questão de falar dessa coisa do geral e agora eu volto para a academia? Porque dificilmente essas mulheres conseguem chegar até a academia e quando chegam não se vê ali identificada, né? Porque não vai encontrar currículo, não vai encontrar professores. Dificilmente, eu em 3 cursos superiores, eu encontrei uma negra retinta dos meus 3 cursos, né? De 3 cursos superiores, só tinha uma negra retinta, tinha parda como eu, e assim mesmo muitas não se reconhecem como negras, né? Então, e as discriminações vai por aí, né? Então, falando da discriminação, a gente pode falar isso, aí a gente fala assim, mas como? Né? Qual é o objetivo? Né? Então, os objetivos eram investigar e analisar criticamente essas experiências, né, dentro do Brasil, e como tinha essa falta de representatividade que eu já te falei, e também identificar e discutir estratégias, né, que eu acho que é um ponto muito importante. E aí, eu estou aqui no doutorado na Argentina já
antes da pandemia, né? Durante a pandemia eu fiquei em casa, assistindo em casa e tal, e assim eu atravessei fases, né? E para chegar a falar da mulher negra, eu fiquei muito feliz, porque agora nessa jornada tem 2 trabalhos, olha que maravilha, 2 trabalhos falando sobre a mulher negra. Olha que delícia, olha que como isso já está caminhando para alguma coisa. Então, eu acho que assim, quando a gente pensa o que fazer, né, depois da gente identificar tudo isso, o que fazer é isso, sabe? É expor mais, é falar mais. Eu escuto muito, inclusive aqui, já escutei isso várias vezes, mas por quê? A mulher sofre do mesmo jeito. Eu falo, olha, enquanto a mulher branca estava lutando no feminismo para trabalhar, a mulher negra já estava trabalhando há muito tempo. Né? Enquanto a mulher branca quer reconhecer os direitos de poder estudar, a mulher negra só pôde estudar muitas décadas depois. Então, assim, tem sofrimento na mulher? Beleza, eu sou feminista há muito tempo, né? E assim, só que o feminismo trabalhava para essa orientação da mulher branca, que são privilegiadas. A mulher negra não. E essa discussão, quando você fala assim, a mulher branca é privilegiada, você está batendo em calcanhar de Aquiles da maioria das mulheres brancas. Não todas, porque tem algumas que têm essa questão da consciência. Mas a maioria ainda fala, não sou privilegiada. Né? Tem o machismo, tá aí e tal. Então, a gente tem essa discussão na academia no Brasil. Né? E aí, a análise dos artigos, que nós analisamos 517 artigos, pegando 2022 a 2024, que a gente queria artigos novos. Então, quando a gente analisou esses artigos, geralmente se tratava da questão de raça, ou muito superficialmente, ou então sob só uma ótica, né, de tentar não aprofundar nisso. Então, a gente vem com a crítica mesmo, que mesmo nós, estamos na academia, ainda não estamos aprofundando nessa questão. Né? Então, essa análise crítica vem daí. E aí, assim, a saúde mental dessas mulheres, sem dúvida nenhuma, é muito afetada. Porque as pessoas falam, não, mas eu sou psicóloga há muito tempo, eu trato qualquer um. Mentira. Porque como é que você vai tratar uma mulher negra que tem todo o seu adoecimento por causa da questão da raça, se você não sabe nem o que é uma raça, se você não entende como é que funciona? Aí, muitas vezes, essas pessoas vão procurar em outros espaços o atendimento. Por exemplo, Mãe Menininha do Cantuá, né? Que é uma mãe de santo maravilhosa, e assim, e como vários outros espaços religiosos, vai receber essas mulheres para tentar entender a dinâmica da vida delas. Ou então, assim, assistente social, que muitas vezes tem a dinâmica de atender isso, vai tentar entender, mas a psicologia ainda não tem, sabe? Hoje no Brasil tem a psicologia negra, né? Já está se trabalhando isso. Mas para eu tratar essa mulher, eu preciso entender quais são os símbolos que essa mulher traz, quais são os signos que essas mulheres trazem, quais são as coações internas e as coações internas que elas sofrem, e para isso a academia precisa estar preparada. Então, esses artigos a gente olhou muito, né, com esse objetivo, né? Pode passar mais. Os métodos, né? Como eu já disse, foi revisão bibliográfica, de 507 artigos, a gente foi buscando aqueles que realmente nos interessavam, até que nós chegamos em 17. Desses 17, chegou-se à conclusão que o racismo está sim ligado à questão do racismo estrutural, porque no Brasil nós temos o racismo estrutural, e esse racismo, né, tira essas mulheres a possibilidade de ter uma vida acadêmica maior, porque não tem, como não se considera, como não se identifica, como não se considera pertencente a esse grupo. Então, elas terminam saindo com mais facilidade. Né? Então, para que a gente possa, de fato, fazer a diferença, nós, da psicologia, possamos fazer, a gente precisa ter essa discussão nos cursos de psicologia. Né? Então, assim como outras áreas foi difícil conquistar esse espaço, a gente está buscando conquistar esse espaço agora. Né? Então, esses artigos, foi isso. Os critérios de exclusão. Mulheres não negras, né? que não se autodeterminavam como negras, que não se autodescrevia, como não se percebia assim, e artigos também que tratavam esse assunto em outras áreas. Pode ser da ciência e tudo mais, mas que não fosse da nossa área. Ou então que tivesse a discussão muito rasa, também a gente foi retirando, né?
as bases, né, de dados. Foi a Cielo, foi uma série, eu não vou citar todas aqui, porque tá aí, porque é necessário, né? Essa revisão bibliográfica, essa análise, nós pegamos assim alguns vícios da literatura, porque inclusive o meu objeto de estudo aqui na USP vai ser gênero, classe e raça. Eu quero pegar os três, porque ou eu encontrei nos bases de dados tratando da raça, ou da classe, ou do gênero. Oi, Eu quero ver se eu consigo tá fazer no Harry. os três, né? Então, é por isso que esse trabalho é tão importante para mim, né? E aí eu penso que não só para mim, mas para todas as mulheres negras que estão nesse espaço. Então, eu falei do racismo, é necessário a política, né, de entendimento que é diferente. No final do trabalho, eu vou trazer aí uma questão, mas antes disso, esses estereótipos que eu falei, que é da cama, da mesa e tudo mais, eles ainda estão presentes, porque, por exemplo, quando alguém chega para outra e fala assim, aquela mulata lá, mulata é a mistura de duas espécies, de duas raças, né? E que no Brasil, vai tentar clarear a população brasileira, né? Então, a mulata seria essa que está ali no meio termo, e o termo vem de mula, né? Porque mula é estéril, então ela não pode continuar, então a tendência era clarear a raça e não escurecer. Muita gente fala assim, você tem um pé na África. Eu falo, não, tem um não, tem os dois e você também. Porque, a saber, né, toda espécie humana, né, começa com isso é história, né? Começa com a África. Então, todos nós temos o pé na África. E eu tenho um pé, o coração e toda a minha paixão pela minha ancestralidade. E eu quero que as outras meninas, porque eu estou com 62 anos, eu quero que outras meninas que estejam chegando agora tenham a possibilidade de não precisar sofrer tudo que as nossas ancestrais sofreram até aqui, para ter a oportunidade de falar desse assunto, né, dentro da academia. Porque, mas não, é só no senso comum. Não, é dentro da academia. É para cá, é fazer ciência. E a ciência de poder falar desde a ancestralidade que curava com as ervas e com tudo mais, e que chega hoje junto à ciência, né? Então, é basicamente isso. Aí, passa conclusões, né? Para promover a saúde mental, eu já falei sobre isso, é necessário que a gente fundamente, né, essas novas gerações, e assim, é necessário ações de realmente, não só de combater o racismo, mas de mostrar que realmente são pessoas diferentes, né? Programas de apoio psicológico para essas mulheres que chegam, né, encontram a sua identidade dentro da academia também é importante, e reconhecer um novo tipo de epistemologia, porque nós temos a epistemologia branca europeia, né? E essa epistemologia já não responde mais à atualidade. Então, a gente precisa de uma nova epistemologia que traga, de fato, a pluralidade e a diversidade cultural de todos os povos, né? Principalmente os povos originários. Agora, eu vou mostrar algumas fotos, eu gostaria de saber se alguém conhece. Você pode mostrar, por favor? Essa aí, alguém sabe quem é essa moça? Delícia, Lia de Itamaracá. É uma cirandeira conhecida mundialmente e que, infelizmente, no nosso país é pouco reconhecida. E essa, gente? Alguém conhece? Deusa Santos. Essa? Jamila. Essa? Não? Essa? Quem era aquela? Essa? Ivone. Essa? Mãe de Lívia. Essa? 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 Eu não vou contar, mas eu gostaria de...
Exato, e descobrisse quem são essas mulheres Foi muito rápido, tem que ir forte, tem que passar. Ó, ciência, literatura, música, inclusive a Ivani Lara é lá da música, mas também foi uma das pessoas que trabalhou para que a saúde mental no Brasil fosse melhor. Então, assim, depois, se vocês quiserem, tá aí vocês podem olhar as fotos e pesquisar, que eu não vou contar para vocês. Bueno, gracias, Ana. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente trabajo de Janaína. ¿Está acá o...? Janaína. Olá, me Ah, escuta? Ay, sí. Bueno, su trabajo se titula Análisis de los conceptos de defensa y deseo en psicoanálisis. Ella es brasilera, psicóloga con enfoque psicoanalítico y actualmente está realizando el doctorado en esta universidad. Bueno, te escuchamos. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui novamente e saudades de estar aí junto com vocês. Vamos lá, né? Esse trabalho que eu vou apresentar aqui, ele faz parte da fundamentação teórica da pesquisa do doutorado que eu estou realizando, né? Estou no desenvolvimento do trabalho. E na pesquisa, eu trabalho pesquisando sobre desejos e defesas em mulheres transexuais. Utilizo o instrumento do Davi, né, o ADL, né, e nessa pesquisa, na fundamentação teórica, eu tenho feito esse percurso, né, necessário na para trabalhar alguns conceitos importantes para essa discussão. O ADL, falando de uma forma muito breve, ele é um teste projetivo, né? Eu utilizo o ADL-H, que é o ADL de fala, e através de entrevistas, e através nessas narrativas, a gente vai identificando o estilo, né? Como cada um se comunica. Esse instrumento. Estou contextualizando aqui porque não sei se todos que estão aqui conhecem, né? Eu imagino que todos, se não todos, a maioria deva conhecer. E aí a gente vai identificando, né? Eu estou fazendo esse percurso e identificando quais são os desejos e defesas dessas mulheres trans. Né? Inicialmente, eu tenho uma entrevista piloto, o qual eu já venho trabalhando há um tempo, e tem sido muito interessante alguns conceitos, como eles têm ficado evidentes, né? Tais como a sublimação, como as fantasias, né? E tem sido muito interessante trabalhar nessa perspectiva. Nessa ocasião aqui, eu vou trabalhar mais especificamente, né, o desejo, defesa, e, consequentemente, trabalhar os conceitos de desejo e defesa, vêm as pulsões, né? Porque, como a gente sabe, está tudo aí interligado. Então, deixa eu trazer aqui um pouco do. Você pode retornar um pouquinho, por gentileza, o anterior, a introdução? Obrigada. Então, neste trabalho apresentaremos e discutiremos brevemente sobre os conceitos de defesa e desejo em psicanálise, compreendendo a relevância desses para discutirmos sobre transexualidades, né? Desde os estudos da histeria, como se sabe, né? Freud, ele já, nessas investigações iniciais, ele já mencionava, né? Assim como a primeira menção ele vai acontecer, né? Desde o texto neuroses de defesa, perdão, neuropsicoses de defesa, né? E a partir da interpretação dos sonhos que Freud vai trabalhar, né? Mais essa definição da questão em relação ao desejo em psicanálise, né? O conceito de defesa, ele foi sendo desenvolvido na teoria freudiana, estando ligado à experiência clínica psicanalítica, né?
A sua teorização a partir das resistências, que no primeiro momento foram entendidas como reflexos clínicos da defesa, provocaram mudanças na técnica e reformulações teóricas em torno da concepção de cura em relação ao proceder psíquico neurótico. Vai passar. Obrigada. O objetivo desse presente trabalho, ele tem como principal objetivo, né, analisar como os conceitos de defesa e desejo, eles foram sendo desenvolvidos na psicanálise freudiana e pós-freudiana, né? O trabalho, ele está em desenvolvimento e, nesse momento, eu apresento alguns pontos relevantes do pensamento freudiano. Qual foi o método utilizado nesse trabalho atual? Foi uma revisão, né, e análise bibliográfica qualitativa, tendo a psicanálise como referencial teórico. Pode passar. Então, eu trazer um pouco aqui desse desenvolvimento, dessa parte teórica, para a gente ir pensando um pouco mais, né, em relação a essa questão das transexualidades, né, como esse sujeito, ele se reconhece no mundo, como é que isso se dá, né, muito interessante a apresentação do colega, que dialoga, né, com o meu trabalho também, pensar justamente nesse lugar que o sujeito, como ele se reconhece no mundo, a partir, né, se a gente se constitui enquanto sujeito a partir desse reconhecimento do outro, né, quais são as questões que emergem quando aquilo que o sujeito deseja, ele não está em conformidade com o seu sexo biológico, né? Então, é por aí que a gente vai trabalhando essas perspectivas, né? Então, em 1894, em As Neuropsicoses de Defesa, Freud pontua que existem três modalidades clínicas da histeria, que é histeria hipnoide, a histeria de retenção ou uma retenção de intensidades, e histeria de defesa. Em 1896, Freud vai dizer que todas as histerias são histerias de defesa. Ele introduz aí a categoria de defesa como uma categoria central na leitura do psiquismo. Ele começa a enunciar a ideia de defesa no sentido que seria pela defesa e apenas pela defesa que a divisão psíquica ou a divisão da consciência se daria, né? Enquanto Brauer, ele pensava num estado hipnoide como uma condição da divisão psíquica, Freud afirma que existe divisão psíquica sim, só que essa divisão é feita por uma operação chamada de defesa, ou seja, sem defesa não há divisão. Pode passar. Numa experiência suficientemente dolorosa para alguém, o sujeito busca apagar a dor dessa memória se dividindo em dois, devido à sua consciência e colocando aquilo que Freud, naquele contexto, chamava de uma segunda consciência, né? Esse tipo de experiência dolorosa. Então, Freud utiliza a categoria de defesa ligada basicamente ao campo da sexualidade. Formula a primeira teoria sistemática das neuroses, conhecida como a teoria da sedução. O discurso psicanalítico e a prática psicanalíticas são atravessadas também por uma outra categoria desde o começo da psicanálise, que se chama resistência, né? Desde os estudos sobre a histeria, Freud falava que o tratamento psicanalítico é marcado pelo aparecimento da resistência entre o analisante e o analista. As resistências foram relacionadas no primeiro momento com uma noção de defesa, uma reação que que o eu desenvolve quando enfrenta e ou quando acessa afetos dolorosos, inaceitáveis ou insuportáveis. Só um instantinho, rapidinho aqui, deixa eu só conectar aqui minha tomada. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, sinalizem, tá? A operação da defesa transforma o psíquico numa espécie de campo de batalha, visto que o psíquico é atravessado por uma conflitualidade permanente. A conflitualidade é uma marca da divisão psíquica. Enquanto Breuer entendia que era o efeito de um estado hipnóide, Freud defendia ser um efeito de uma operação psíquica denominada de defesa, ou seja, aquilo que foi excluído por uma defesa da consciência
vai estar permanentemente querendo voltar à consciência. No texto da psicoterapia da histeria, Freud pontua que o sintoma é uma formação de compromisso entre uma força que defende e uma força que insurge contra essa defesa. Vou passar. A partir da interpretação dos sonhos, Freud vai introduzir em psicanálise a categoria de desejo no campo psíquico, quando Freud vai dizer que o sonho é a realização alucinatória de desejos. O inconsciente é marcado pelo desejo. Então, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, há uma ênfase mais precisa sobre o desejo que vai ser determinante para a psicanálise. O psiquismo se emanta pelo desejo. Há um conjunto de traços psíquicos e de investimentos intensivos desses traços. Ao lado disso, nós temos uma modulação dessas intensidades feitas pelas fantasias. Então, o desejo como aquilo que orienta o caminho pelo qual o mundo das fantasias faz uma costura das marcas ou das representações psíquicas. Pode passar. No artigo As Pulsões e os seus destinos, Freud introduz o termo pulsão como a primeira categoria metapsicológica. Em seguida, o recalque, em terceiro lugar, vem a categoria de inconsciente, o que quer dizer que, para Freud, não é possível pensar nem recalque nem inconsciente se a gente não pensa preliminarmente na categoria de pulsão. A pulsão é um conceito crucial da teoria psicanalítica, a partir do qual todos os outros conceitos psicanalíticos são derivados, seja pela tentativa de recalcar a pulsão, seja pela maneira como o inconsciente se organiza, uma forma absolutamente primordial nessa organização psicanalítica. Passar. Segundo Freud, a pulsão é a base material do mundo do desejo. É a pulsão que vai, ao mesmo tempo, impactar a produção do universo das fantasias. É o mundo da pulsão que vai ser a matéria-prima para a produção das marcas psíquicas e das intensidades. Freud introduz a ideia de pulsão como sendo a exigência de trabalho que é feita ao psíquico em decorrência da sua relação ao corporal. Ela é a fonte de excitações, aliás, uma força constante, e não há nada passível de interromper o fluxo passional. A razão pela qual a gente não consegue lidar com essa excitação. Então, a pulsão é o conceito que está na base dos processos que determinam o modo como nós amamos, desejamos e sofremos. Freud introduz essa categoria de pulsão que passa a ser concebida por ele como o conceito fundamental da psicanálise. Vai passar. As conclusões parciais diante desse texto, desse desenvolvimento que eu apresento aqui. Os conceitos de defesa e desejo são temas centrais para a psicanálise. As defesas buscam deslocar algo da vida psíquica e realizar uma formação substitutiva. As defesas podem se apresentar de maneira funcional ou patológica, buscando mediar os conflitos, né? Então, o desejo é um movimento psíquico de origem interna que visa a obtenção de satisfação e busca restabelecer o prazer outrora sentido. Ambos conceitos estão a serviço das pulsões. Eu vou fazer uma observação aqui, a importância de estudar, né, estudar esses conceitos, porque nesse teste projetivo do ADL, a gente vai identificar, por exemplo, a gente vai ver se essas defesas elas são fracassadas, se elas são exitosas, se elas são mistas, que tipo de defesas são essas que o sujeito está apresentando, né? É bem interessante. Então, tudo isso aparece. Então, a gente precisa fazer esse percurso realmente para aprofundar cada vez mais, porque, assim, nessa entrevista piloto, por exemplo, tem um ponto que gerou, assim, muita discussão, uma discussão bem produtiva, no sentido de que, se em um determinado momento, quando o sujeito lá na infância, né, que eu estou falando de mulheres trans, essa criança lá na infância, quando ela se identifica, por exemplo, como ela nomeia, com o universo feminino, e que ela coloca, por exemplo,
uma toalha no cabelo, quando ela coloca a toalha à altura do peito para ir se identificando com isso que a gente se reconhece socialmente como feminino, esse ponto, né, sobre a discussão sobre sublimação, sobre as fantasias, de que falava essas fantasias, é um ponto bem interessante a ser discutido, realmente. Então, as forças pulsionais reguladas pelo princípio de prazer ou pela lógica do desejo é ultrapassar os limites colocados no campo do eu e da consciência. Pode passar. A existência do sujeito não está fundada no pensamento, mas está fundada no desejo. Então, o existir remete ao desejo e não ao pensamento. Não que o pensamento não seja importante, mas o pensamento é uma derivação do campo do desejo. Então, o desejo em Freud tem a ver com a concepção de desejo em Spinoza, né, que fala sobre o desejo como um esforço do ser de se manter enquanto ser, uma ideia de que o desejo se mantém como desejo, né? Aqui apresentamos uma análise qualitativa de revisão bibliográfica, é uma pesquisa que está em desenvolvimento, que será ampliada posteriormente, do ponto de vista teórico e do método de investigação. É isso, gente, obrigada. Bueno, gracias. Ahora vamos a continuar con el último trabajo, que es el mío. Yo lo titulé La diferencia sexual, sus controversias y el aporte desde la epistemología feminista. Bueno, mi nombre es Cristina De Vita, soy licenciada en Psicología por la Universidad de la Marina Mercante, diplomada en Feminismos y Géneros por la Universidad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, diplomada en Géneros, Feminismos y Derechos Humanos por la Universidad de Quilmes. Y actualmente estoy realizando el doctorado acá en esta casa. Bueno, ante todo quería hacer una salvedad que no lo puse acá, pero sí me parece interesante rescatar de la epistemología feminista, es que pone en evidencia los sesgos antropocéntricos y sexistas que surgieron en la construcción de nuestro conocimiento, ¿sí? Y bueno, este trabajo tiene como objetivo exponer y poder debatir algunos desarrollos respecto a la diferencia sexual en psicoanálisis y también reflexionar sobre la epistemología, desde una epistemología feminista, las posibles coordenadas que permitan realizar un aporte a las investigaciones cualitativas. Quienes comienzan a transitar el camino de una investigación deben realizar una revisión sistemática de los conceptos que dieron surgimiento a una teoría dentro de un contexto científico en el cual fue validada. De allí que la epistemología se establece como una guía, ya que encamina a quienes investigan hacia la obtención de procesos lógicos que conllevarán a una nueva producción de conocimiento. En tal sentido, la epistemología feminista se ha convertido en una herramienta importante para las investigaciones cualitativas, cuyos estudios se basan en problemáticas vinculadas a las mujeres y a las disidencias sexuales. Es a partir de la introducción de la noción de género como categoría de análisis que dicha epistemología ha puesto de manifiesto conceptualizaciones que, formuladas mediante dicotomías dogmáticas del empirismo,
se insertaron dentro del conocimiento científico, produciendo significaciones y valoraciones universales para dar sentido a las relaciones humanas. Así, mediante un conocimiento situado como una perspectiva marcada, contextual, intenta abandonar esas dicotomías esencialistas y universales de la ciencia moderna que instituyó verdades objetivas e incuestionables. Una de las nociones revisadas desde una epistemología feminista es la diferencia sexual, ubicando que dicha noción se fundamenta en al menos dos lógicas dicotómicas, naturaleza-cultura y masculino-femenino, las cuales dieron lugar a construcciones identitarias y a deseos sexuales configurados a partir de dos sexos y reasignados socialmente bajo este ordenamiento binario. En consecuencia, dicha epistemología advierte la creencia natural de que existen modalidades eróticas basadas solo en dos sexos, trasciende los extractos biológicos, ya que depende de la percepción e interpretación derivada de la cultura. Así, Harding afirma que la división de los humanos en dos o más sexos depende del interés cultural y de la capacidad de percibir las diferencias sexuales, así como la forma de interpretar en qué consisten. En definitiva, lo que esta epistemología pone de manifiesto es cómo el saber científico de la modernidad, a partir de la diferencia sexual, produjo un sistema jerárquico de inclusión-exclusión en lo tocante, entre otras cuestiones, a los cuerpos, a las identidades, a los deseos. De este modo, uno de los aportes más importantes es la categoría género, que posibilita articular y entender las adjudicaciones y perspectivas socioculturales que se establecen respecto a las diferencias sexuales. Estas contribuciones de la epistemología feminista alcanzaron al psicoanálisis, llevando a examinar la noción de diferencia sexual implícito en su teorización. Sin embargo, continúa siendo una noción debatible frente al abordaje de las disidencias sexuales, fundamentalmente en relación a las personas transexuales que deciden un cambio de identidad conjuntamente con intervenciones quirúrgicas. Así se encuentran posturas diametralmente opuestas que marcan su desacuerdo. Desde un posicionamiento del psicoanálisis lacaniano más ortodoxo, hay autores que en sus argumentaciones implícitas o explícitas mantienen la noción de la diferencia sexual, encontrando en ellas sus justificaciones. En tal sentido, Laurent sostiene que, por esencia, la diferencia sexual se encuentra contenida en la naturaleza. Así observa un error lógico que se basa en pretender forzar mediante la cirugía el discurso de la sexualidad. En esta misma línea, Sosa supone que en muchos casos las personas que perciben que su sexo biológico no se asemeja con su ser y llevan a cabo una intervención quirúrgica evitan por su intermedio el desencadenamiento psicótico, puesto que ésta funcionaría como una suplencia. Cabe destacar que estos argumentos fueron rebatidos a priori por Paul Preciado, quien ante la Escuela Freudiana de París, a la que pertenecen los autores anteriores, intervino sosteniendo que para comprender los procesos subjetivos, el psicoanálisis aún continúa trabajando bajo el régimen de la diferencia sexual, entendiéndola como una epistemología binaria y jerarquizante,
que acaba por segregar a las sexualidades no heterosexuales y las confina a una multiplicidad de categorías diagnósticas. Por otra parte, y más en concordancia con lo planteado por la epistemología feminista, surgieron, al menos en Argentina, autoras y autores que ponen en cuestionamiento a la diferencia sexual. En tal sentido, Ana María Fernández, en el 2013, ubica a la diferencia sexual como una categoría que comporta una lógica binaria, identitaria y jerárquica instaurada por el paradigma de la sexualidad unido a la idea de enfermedad y peligrosidad. Sostiene que además se está en una transición de la diferencia sexual a las diversidades sexuales, por lo que resulta necesario investigar y reflexionar respecto a esta transición y las nuevas categorías que de éstas se desprendan. Por su parte, Leticia Glosser Fiorini parte de la hipótesis de que las teorías enmarcadas dentro de la diferencia sexual, la cual se corresponden con la episteme de la modernidad, muestran obstáculos epistemológicos que evidencian la dificultad mediante el dualismo masculino-femenino. Para entender los procesos subjetivos de la sexualidad, ya que influyen en las distintas identidades y modalidades deseantes, que actualmente comienzan a ser visibles. Eso sostenía en el 2015. Asimismo, aclara que no todo el discurso freudiano se circunscribe al conjunto de conocimientos de la modernidad, rescatando así la noción de corrientes psíquicas coexistentes para pensar sobre esta problemática. Más recientemente, Blechter, en el 2023, comparte con Preciado la idea de pensar a la diferencia sexual como una epistemología. Sostiene que la teoría de la sexualidad como punto en el que convergen las nociones y prácticas psicoanalíticas se encuentran atravesadas por la misma. Propone una perspectiva metapsicológica abordando la noción de identificación, pensándola como posiciones diversas, variables, múltiples y fluidas. Así entiende que desde esta perspectiva se puede superar y salir del binarismo en que las subjetividades disidentes quedaron encerradas y por ende patologizadas. Los debates aquí presentados de la noción de diferencia sexual dentro del psicoanálisis dan muestra de dos posiciones distintas. Uno basado en una epistemología que reproduce los binarismos dogmáticos, empíricos, y que culminan por patologizar y coagular los cuerpos, las identidades y los deseos de las sexualidades disidentes. Se considera que aquí se comete un error, un gran equívoco al intentar volver a los textos psicoanalíticos para buscar allí su legitimidad, lo cual no resuelve la problemática originada a partir del concepto de diferencia sexual, sino que replica la violencia epistémica originada en las ciencias modernas. El otro posicionamiento con el que se concuerda presenta una revisión de la conceptualización de diferencia sexual afín a la epistemología feminista, encontrando coordenadas para su reflexión, ya sea enunciada en términos de categoría, obstáculo epistemológico o como una epistemología en sí misma. Estas perspectivas coinciden en que dicha conceptualización es un factor inherente a la cultura, que representa una manera de expresar la sexualidad y por tanto puede ser mutable. De allí que estas posiciones intentan deconstruir y replantear escenarios teóricos transdisciplinarios, rescatando del psicoanálisis aquellas nociones que pueden ser útiles
para repensar los cuerpos, las identidades y los deseos de las sexualidades disidentes, de modo tal que no queden encriptadas bajo diagnósticos a priorísticos patologizantes. Para concluir, cuando en una investigación cualitativa el objeto o los objetos de estudio involucran a seres humanos, es importante considerar cuál es el enfoque epistemológico que se va a adoptar, ya que éste va a permitir justificar dicha investigación y además nos aproximará a definiciones lógicas que pueden ser transformadoras o mutilantes, por lo que resulta trascendental considerar el contexto socio, histórico y cultural en que ese estudio se lleva adelante. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer a todas las personas que están presentes y a las personas que están virtuales. Me parecieron sumamente interesantes los trabajos, al menos de mis 3 colegas. Me interesa mucho poder rescatar la noción de deseo, ¿no? Porque más allá de cualquier investigación que uno proponga, nuestro pilar tiene que ser el deseo, y por eso estamos acá, ¿no? Quienes buscan encontrar respuestas a aquellas que todavía no las han encontrado o se preguntan, simplemente se preguntan. De los trabajos de Dalva y de Augusto, ambos me parecieron súper interesantes, muy interesantes, porque nos trae fundamentalmente algo que me parece que atraviesa los 2 trabajos y que me llamó muchísimo la atención, por lo menos a mí cuando los leí, y es la categoría de discriminación, ¿no? Cómo aparecen tanto en las mujeres negras como en la transexualidad. Así que bueno, quiero agradecerles mucho esta manera de poder traernos. Y hay algo que me interesa particularmente preguntarles, ¿no? Por lo menos yo en mi trabajo lo que traté de buscar es traer desde Argentina algunas revisiones que se han hecho, por ejemplo, en la diferencia sexual. Quiero saber si si en su país hay algunas cuestiones que atraviesan, digamos, el tema de la discriminación. Si hay trabajos hechos, si hay, ya sea en relación a la transexualidad o en relación a las mujeres negras. Bom, Trabajos, políticas sim, públicas. sim. Primeiro, né, eu fiz a provocação, agora a primeira imagem era da Lia, aí agora eu vou falar. Aí nós temos também a Neuza Santos, né, que escreveu Tornar-se Negra. Nós temos também a Virgínia Leão Vetuto, que é socióloga e psicanalista, também nas fotos, Sueli Carneiro, Carolina Maria de Jesus, né, Manuninha do Cantuá e Lia. Essas são as mulheres negras colocadas. Sim, no Brasil nós temos políticas públicas, como eu disse no meu trabalho, na questão de que os negros possam adentrar a faculdade, a universidade. No entanto, nós não temos uma rede de apoio que possibilita que essas pessoas consigam entrar e permaneçam até terminar. Né? Porque nós falamos sobre, quando eu falei sobre a questão da discriminação, e aí eu falo do racismo estrutural, porque está na estrutura do Brasil a questão da discriminação. Então, assim, e ser mulher
ser negra, ser pobre, transexual, bissexual ou homossexual no Brasil é muito mais difícil, porque aí vai ter uma carga muito maior de discriminação. Então, há sim algumas políticas, mas não o suficiente. E assim, dentro das psicologias, hoje já está se caminhando para um estudo sobre essa identidade, para formar um grupo de pessoas que atendam esse adoecimento. Mas ainda é muito pequeno, porque a gente tem muito em Brasília, né? Mas nas outras localidades do Brasil, tem alguns locais que nem se fala sobre isso, principalmente nos lugares menores, né? Então, assim, algumas capitais já têm uma rede maior de apoio, mas como o Brasil é um país continental, ainda não o suficiente. Complementando a fala da Dalva, eu entendo que é um movimento, né? Então, se pegarmos a própria Constituição brasileira, né, que é o balizador, né, de diretrizes, normas, que é de 1988, em tese, ali já assegura direitos, né, de que todo cidadão, né, tem direitos, acessos, mas entendo que não é suficiente. Então, existem algumas políticas públicas que eu vejo como ações afirmativas, que são importantes, mas uma coisa é a letra da lei, o texto, né, duro ali. Outra coisa é a mudança de percepção, de concepção, né? A exemplo disso, na área da saúde, né? A política nacional de humanização foi uma das pioneiras discutindo, por exemplo, a questão do banheiro, né? Então, assim, a política nacional de humanização traz para que nos espaços públicos, né? E aí falando de posto de saúde, hospital, não tenham banheiros masculinos e femininos, tenham banheiros, né? Mas uma coisa é a legislação, outra coisa é a aplicação dessa legislação, né? Então, digo isso por já ter trabalhado em hospital, né? Então, discutir isso, a implementação, né? Bom, então, não vamos ter mais banheiros masculinos e femininos. Para quê? Para que a população trans, né, possa entender que, bom, aqui também é o meu espaço, né? Uma mulher trans, né, entrar num banheiro masculino não cabe, mas entrar no feminino, ela também é vista com aqui não é o seu lugar. Então, eu vou vendo dessa forma, né? Uma coisa é a legislação, a lei, as políticas afirmativas, e outra coisa é como é que a gente vai digerindo isso e conseguindo aplicar. Até porque o nosso Senado e a nossa Câmara, onde estão os nossos políticos, a maioria são muito conservadores e eu vou falar uma palavra que é hipócrita mesmo, porque na realidade eles agem de uma forma, mas na hora de fazer as leis ou de falar um pouco sobre essas questões, eles preferem falar de uma forma que ganhe mais voto, né? E como no senso comum, infelizmente, ainda não teve elevação de determinados assuntos, então termina ficando um discurso no vazio, porque a lei diz uma coisa, os políticos dizem outra coisa, e a ação no dia a dia diz outra coisa. Claro. Sí, por favor. Un aporte. Me parece que es un tema muy bueno. Les felicito, los parabéns. Son muy bons os trabalhos, os pensamentos que vocês trouxeram para nós. Me parece que es un tema muy actual. Yo particularmente estoy tratando de trazar una tesis que tiene que ver con transgénero, con muchos chicos. Yo tengo, hace mucho tiempo, eu estou trabalhando com transgênero, faz muito tempo, que ele está fazendo um processo de operação de intervenção quirúrgica aqui em Buenos Aires. Y bueno, y me parece que es un tema que no solamente atraviesa a algunos sujetos en singular, aislados, sino que me parece que es una generalidad que se está dando mucho en la adolescencia. Nossos adolescentes estão se perguntando muito a causa de o que eu gosto, o que eu quero, como me reconheço, o que eu estou procurando sexualmente falando. E então, eu gostei muito do que você falou com respeito aos héroes, né? Aos referentes sociais. Como me reconheço? Onde que está o referente social para eu me reconhecer nas minhas identificações sexuais?
Y creo que eso es lo que pasa también aquí en Argentina. No tenemos referentes, no hay referentes sociológicos que tengan que ver con una identidad del chico que se esté preguntando porque estamos en un heteropatriarcado todavía, que lo estamos trabajando y que hasta incluso yo me pregunto, ¿no? Digo la pregunta para romper las bolas nomás, ¿no? Si la discusión la tenemos que estar nosotros los hombres. Yo no me considero heterosexual, vamos a decir, y digo, ¿tendré que yo estar dentro de esta discusión? ¿O será una discusión netamente femenina que la tienen que dar las mujeres? Vos me envías así, ¿sabes qué? Me lo planteó una mujer y ¿sabes qué? Me hizo pensar. Y me dijo, Gastón, la discusión es de mujeres. Somos nosotras las que tenemos que discutir hacia dónde tenemos que ir para construir y desconstruir lo que nos pasa como mujeres. No es una discusión de ustedes. Me quedé así, dije yo, qué interesante, porque es excluyente, queda como por ahí, me chocó, me pareció violento, me pareció como al principio, dije, lo tengo que procesar, como que la discusión del feminismo es una discusión de mujeres, es una discusión que se lo tiene que dar a la mujer como discurso y como construcción y hasta a su vez como desconstrucción. Yo vengo de una provincia que es Corrientes, es una provincia muy conservadora, altamente patriarcal, donde se manejan de manera machista y todavía sigue existindo en las familias, nos núcleos familiares, sigue existindo o pensamento machista. Ainda a gente está trabalhando muito isso. Então, quando me fizeram esse questionamento, eu fiquei pensando, interessante, né? Para pensar esto que vos trajiste, esto de la epistemología feminista. Yo decía por dentro mío, che, esto, ¿cómo puedo pensarlo yo dentro de mi tesis? ¿Cómo puedo plantear esto si yo, está bien que mi tesis tiene que ver con transgénero, es otra cosa, digo, pero es interesante cómo lo podemos trazar a esto, ¿no? Digo, traje esto como para aportar, pero está buenísimo, porque es un tema muy claro. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Olá, eu. Ah, Então, respondendo um pouco da sua pergunta, e contribuindo um pouco com o que já foi colocado aqui, é muito interessante a gente ver realmente nessas apresentações dos trabalhos, achei muito interessante o trabalho da Dalva, parabéns ao colega também. E aí, assim, e a você, claro, é muito interessante como os temas, eles dialogam, né? E eu estou lendo um livro atualmente chamado A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro. Não sei se a Dalva conhece, da Isildinha. Se não conhecer, vale muito a pena, né? E esse livro é uma referência. E aí é interessante porque ontem mesmo eu estava lendo ele e ele falando sobre essas marcas psíquicas, né? Do que acomete através do racismo, de todo esse preconceito, né? E como é importante pensar isso. E muitas vezes nessa leitura eu estava identificando claramente uma leitura também dos corpos trans. É interessante pensar sobre isso, né? Então, é uma referência na psicanálise, acho muito importante, porque é uma pioneira, é uma obra pioneira, né? Para trazer essas questões sobre o racismo e uma mulher negra escrevendo sobre, né? E todos os enfrentamentos que ela fez para a produção dessa obra, né? Quanto às políticas públicas, eu acho que um ponto importante que, infelizmente, a gente esbarra muito aqui no Brasil, as políticas públicas existem sim, como já foi pontuado, mas a gente tem, de fato, né, o grande problema que é essa bancada, né, fundamentalista que a gente tem na política. Então, muitas vezes a gente dá um passo à frente e avança em algumas perspectivas, mas retrocede. Recentemente estávamos discutindo novamente sobre o casamento homoafetivo. Veja, algo que já tinha sido discutido, já tinha sido, né, já tínhamos avançado. De repente vem algo que a bancada evangélica fundamentalista traz, né, de extrema direita, traz
para retroceder. Então, enquanto a gente poderia estar discutindo outras pautas, estar avançando nas políticas, a gente retrocede. Então, temos muitas dificuldades, né, para os avanços. E uma questão importante também para pontuar é que, dentro da própria psicologia, que eu observo uma grande resistência, né, assim como em relação ao racismo e em relação à população LGBTQIAPN+, né? Eu, como docente do curso de psicologia, vejo o quanto é desafiador, o quanto eu tenho que, muitas vezes, assim, provocar mesmo, sabe? Recentemente, fizemos o primeiro colóquio, né? Dentro de um curso de psicologia, eu questionei como era que dentro de um curso de psicologia não tem cadeiras específicas, né? Para a gente tratar sobre gênero, sobre sexualidade de forma específica, né? Isso é uma grande lacuna, né, na própria formação. Então, muitas vezes, o que é que a gente tem observado, que dentro do próprio curso de psicologia também estão aí esses movimentos fundamentalistas querendo usufruir do conhecimento da psicologia para fundamentar, para disseminar questões religiosas. Muitas vezes, assim, o que é que a gente observa? Indo de encontro com o que o nosso código de ética traz, né? Porque o nosso código de ética, ele é permeado pelos direitos humanos, né? E a gente vê uma grande resistência dentro da academia. Então, quem são esses profissionais que estão se formando? Quem são essas pessoas que não se permitem dialogar sobre outras pautas, né? Então, isso são questões que eu acho que traz, assim, com muito... São entraves para o avanço, né, da questão, tanto racial quanto relacionada à sexualidade, de um modo geral. É isso, obrigada. Bueno, muchas gracias.